Vamos continuando, e aí eu trago mais um exercício para vocês tentarem fazer, que é o de criar um algoritmo que peça duas notas e calcule a média aritmética. Então, para esse probleminha, eu vou falar, sobre duas coisas importantes. Dentro dessa nossa lógica de programação, de criação de pseudocódigo, como é que a gente faz para pegar informações do teclado e para escrever, imprimir na tela informações que a gente quer que sejam impressas, né? Deixa eu vir aqui no quadro. Até agora tudo que a gente fez foi aprender a criar variáveis, e variáveis têm seus tipos pré-definidos, e você pode inicializar variáveis com valores numéricos, logicamente respeitando o tipo da variável que foi criada. A gente também pode usar variáveis dentro de expressões aritméticas, e esses valores podem ser atualizados, podem ser usados para atualizar valores de variáveis, né? Então, até agora tudo foi variável. Mas a gente ainda não viu como faz para escrever na tela alguma informação, né? Então, o jeito que eu vou apresentar aqui para vocês, ele é diretamente relacionado com a linguagem Portugal, certo? Apesar de a gente estar usando pseudocódigo, né? Nosso pseudocódigo ele tem uma cara de Portugal, isso é de propósito. Então, por exemplo, tendo essas duas linhas de código, de pseudocódigo, como é que a gente faria para escrever na tela a palavra área, né? Eu posso simplesmente escrever assim. Escreva área, certo? E esse área aqui é o nome da variável. Isso aqui é uma variável. Então, se do lado esquerdo tem nosso pseudocódigo e no lado direito tem a tela do computador, quando a instrução escreva fosse executada, né, colocada para funcionar, seria escrito aqui na tela o valor que está dentro da variável área, né? Então, aqui a área, o resultado dela é 4. Então, seria impresso na tela o número 4. Outra coisa que a gente pode utilizar é outro comando, né? O comando leia. O comando leia, ele vai, quando ele for colocado para ser executado na tela, ele vai esperar que alguém escreva alguma coisa, né? Então, por exemplo, vai ficar piscando um cursorzinho na tela, e aí você digita 2 aqui, por exemplo, e aperta o Enter. Algumas coisas vão acontecer, certo? Como é que funciona no final das contas? Se a gente sabe que quando a gente cria uma variável, a gente informa logo diretamente para ela um valor. Isso é fixo, né? Esse valor é fixo. E a gente deixou ele determinado lá na inicialização da variável. Mas imagine a situação que você quer que a pessoa que está mexendo no seu algoritmo, né, no seu programa, imagine que você desenvolveu um software. A pessoa que vai mexer no seu software, ele quer calcular a média das notas dele, certo? Então, a gente precisa, né, receber essa informação através do teclado. E essa informação, através do teclado, ela é capturada, né, utilizando o comando leia. Só que o comando leia, ele precisa guardar o número que alguém digitou lá no teclado em algum local, né? Então,
o comando leia, ele tem que estar junto com uma variável. Por exemplo, lado. Então, se eu escrever o comando leia da seguinte forma, ó, leia lado, né? Uma vez que lado é uma variável, né? E eu teria que ter criado antes a variável lado e não ter passado nada para ela, né? Ou então ter a inicializado com o valor 0, o que é que iria acontecer? Quando chegasse na hora do nosso programinha, né, do Portugal, interpretar o comando leia lado, ele vai fazer com que na tela seja exibido um cursor, esperando que você digite algo. Se você digitar o número 3 e apertar o Enter, ele vai implicitamente fazer a seguinte coisa, ó. Lado recebe 3. Né? Apesar desse comando aqui não ter sido digitado, ele vai fazer isso, certo? Ele vai guardar o número que alguém digitou dentro da variável lado. Beleza. Então são essas duas coisas que a gente precisa saber, né? Que a gente pode escrever na tela usando escreva, que a gente pode ler do teclado usando leia. E com isso vamos resolver essa questão. Crie um algoritmo que peça 2 notas e calcule a média aritmética. Beleza. Primeiro, eu vou desenhar aqui na tela como é que vai ser a cara do nosso programinha. Né? Vai ser o nosso primeiro software que a gente vai criar só no caderno. Depois vocês podem passar, né, traduzir ele para o Portugal quando chegar a hora. Então, vamos só pensar como é que seria o nosso software. O mais simples possível, feito no caderno mesmo, sem muita invenção. Então, eu quero criar um software que exiba aqui na tela do computador a seguinte coisa. Eu quero que exiba na tela um programinha que escreva na tela cálculo de notas escreva, peça para digitar o seu nome, né? Nome, nota 1, nota 2 e escreva na tela a seguinte frase: olá, seu nome, sua média é vale tanto, certo? Então, o nosso programinha vai ter que fazer isso. Ó. Você vai ter que escrever seu nome, você vai ter que escrever sua primeira nota e você vai ter que escrever a segunda nota. Então, isso daqui, essa telinha que eu desenhei, é a nossa ideia. E a partir dessa ideia, a gente vai ter que criar um algoritmo que faça isso. Então vamos lá, ó. Como é que seria a cara desse nosso algoritmo? Usando aqui pseudocódigo, né? Então a gente pode dar um nome para ele, né? Algoritmo cálculo de notas. Certo? Aqui ó, não faz parte da execução do código. Né? Isso aqui é só um título que a gente dá. Então, na primeira linha do nosso código, a gente vai escrever na tela esse texto, né? Cálculo de nota. Como é que a gente faz isso? A gente usa o comando escreva. Escreva. E vai colocar
da forma de texto, certo? Com aspa dupla. A gente tem que aprender, né, que quando a gente vai digitar texto nas linguagens de programação, a gente tem que colocar isso entre aspas duplas ou aspas simples. Vamos usar aspa dupla. E aí a gente escreve o texto. Cálculo de notas. Na segunda linha do nosso texto, a gente vai escrever na tela a palavra nome, né? Escreva nome, dois pontos. Na terceira linha, a gente vai precisar criar uma variável do tipo cadeia de caracteres, ó, cadeia, e dar um nome para ela, né? Eu vou chamar de N, certo? Criei uma cadeia de caracteres de chamada N, que vai ser justamente onde a gente vai guardar o valor do nome dentro da variável N. Então, na linha 4, a gente vai usar o comando leia N. Na linha 5, né? Eu já fiz a primeira impressão, né? Escrever na tela cálculo de notas. Já escrevi na tela nome e já pedi para escrever a nota. Agora eu vou escrever na tela a palavra nota 1. Escreva nota 1, dois pontos. Na linha 6, a gente vai criar uma variável inteira para guardar a primeira nota. Inteira. E a gente vai chamar ela de nota 1, tudo junto. Na sétima linha, a gente vai ler a nota 1. Na oitava linha, a gente vai escrever, né? A gente já fez essas duas partes. Agora a gente vai escrever na tela nota 2. Nota 2. Na linha 9, a gente vai criar uma variável para guardar a nota 2. Inteira. Vai criar uma variável inteira. Não, melhor, né? Vamos criar uma variável real, né? A nota pode ser 3.4, 4.5, né? Então não vamos criar uma variável inteira, vamos criar uma variável real. Nota 2. Na linha 10, a gente vai ler a nota 2. Leia nota 2. E finalmente, na 11, a gente vai criar uma variável do tipo real. A gente vai chamar ela de média, nada de acento. A média vai receber a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. E finalmente, na linha 12, ele vai escrever, ó, escreva. Eu vou separar por vírgula, certo? Cada uma das coisas vai ser assim, ó. Olá, vírgula, né? Vai ter o nome da pessoa, né? Então, como é o nome da pessoa? O nome da pessoa ela está armazenada aqui, ó, dentro da variável N. Olá, N. Sua média é, vírgula, e aí eu coloco o valor da média, ó.
valor da variável média. Certo? Isso aqui não é código que vai funcionar dentro do Portugal, né? Isso é só o nosso pseudocódigo. A gente inventou uma anotação, certo? Bem parecida com Portugal, né? Então, isso daqui, no final das contas, que a gente escreveu, é o nosso algoritmo para resolver um problema. Um algoritmo simples. E ele pode ser salvo num arquivo texto, né? Um arquivo texto. E aí você pode compartilhar, mandar para o seu amigo e tal. Ou sua amiga, não tem problema, né? Mas para que ele entre em funcionamento, né, nosso pseudocódigo, a gente vai precisar ou da mente humana ou de um computador. E como a gente está trabalhando mais na mente, a gente pode simular um computador lendo cada uma dessas linhas e ver o que é feito. Ó. Então eu posso simular um computador aqui, ó, no caderno. O que é que o computador vai fazer quando ele lê esse pseudocódigo? Ele vai ir executando, a gente fala dessa forma, né? Executar é fazer com que cada uma dessas linhas seja posta em funcionamento, né? A gente vai executar uma a uma essas linhas. Quando o computador vai ler a primeira linha, ele recebe a seguinte instrução: escreva cálculo de notas. Então você vai lá e simula o computador. Cálculo de notas. Na segunda linha, ele pede para escrever na tela nome. Aí você vai lá e escreve nome. Seguido 2 pontos. Na terceira linha, ele cria uma variável, né? Cadeia N. Então, é como se a gente tivesse criado um espaço dentro da memória do computador, né? Com uma variável chamada N. E dentro dela, aqui é a memória do computador. Dentro dela não tem nada. Isso é feito aqui, né, na linha 3. Na linha 4, o computador, né, lê a instrução leia N. Então vai aparecer o cursorzinho aqui esperando que a gente digite alguma coisa e para, né? Na linha 4, a execução para. Por quê? Porque o computador fica esperando a gente escrever alguma coisa. Então, na hora que a gente escreve, por exemplo, o número 5 aqui, minto, o seu nome, né? E aperto a tecla Enter, a gente está informando para o computador que a gente já fez o que ele pediu e que ele pode continuar. Então, quando a gente faz isso, escreve Sérgio e aperta Enter, na memória do computador, agora o N vai ter o conteúdo igual a esse, ó, Sérgio. E aí ele continua. Na linha 5, ele pede para escrever a nota 1. Então vai aparecer na tela nota 1. Nota 1, 2 pontos. Na linha 6, ele cria uma nova variável que ele chama de nota 1 na memória e cria um espaço para ela. Na linha 7, ele pede para ler uma nota a partir do teclado, então aparece o cursor na tela e fica piscando. E aqui ele para novamente.
a execução ela para. Por quê? Porque o computador está esperando que a gente digite alguma coisa. E aí eu vou digitar aqui, né? 5.0. Depois a gente aperta o Enter, indicando para o computador que ele pode continuar a leitura, né, a execução do nosso algoritmo. Então ele vem aqui para a linha 8 e tem lá, escreva nota 2. E ele vai lá e escreve. Nota 2. Nota 2. Na linha 9, ele cria um espaço na memória para a variável nota 2. Na linha 10, ele vai ler essa nota. Então vai aparecer um cursor aqui, esperando que a gente digite alguma coisa. Então, se a gente digitar aqui um 4 e apertar o Enter, um 6, né? Um 6 e apertar o Enter, né? Quando chega aqui nessa parte, na linha 10, ele para, né? Espera que a gente digite alguma coisa e aperte o Enter. Quando a gente aperta o Enter, a gente diz para o computador que ele continue. Na linha 11, só atualizando aqui, ó, na nota 1, quando a gente apertou o Enter, ele colocou o 5 aqui dentro da variável na memória e colocou o 6 dentro da variável na memória. Ó. Na linha 11, ele vai criar mais um espaço na memória, chamado de média, né? E vai realizar o cálculo, ó. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, isso daqui, essa expressão não vai ser exibida na tela. Eu vou só colocar aqui uma caixazinha, né? Isso aqui é o nosso processamento, ó. Certo? Então, vai ter a nota 1, que vale 5, ó, aqui na memória, está me dizendo que vale 5. 5 mais nota 2 vale 6, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 11 dividido por 2. Isso aqui vai dar 5.5, que é o valor que vai ser armazenado dentro da variável média. 5.5. Isso tudo acontece na linha 11. Na linha 12, ele vai escrever na tela, ó, olá. Aí tem, ele pede para escrever o valor da variável n. A gente vai lá na variável n e vai ver que tem escrito Sérgio. E aí a gente escreve na tela Sérgio. Depois ele escreve sua média é. E aí a gente escreve o que está dentro da variável média, que no caso da gente é 5.5. Certo? Então essa é a simulação que a gente faz de um código, né, de um pseudocódigo, partindo lá da ideia, né, cálculo de nota, criando o algoritmo e simulando o computador. Tudo isso você pode fazer no caderno, sem nenhum problema, né? Vamos treinar mais coisas sobre isso, até que a gente fique mais confiante para a gente partir para o Portugal, certo? Então, eu vou passar muitos exercícios relacionados a esse tipo de questão, dessa forma de escrever, de ler, né? E de fazer cálculos aritméticos. Quando a gente tiver feito bastante exercício, a gente vai lá para as expressões de relação, né? Então, com isso a gente termina a aula de hoje e até a próxima.